Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Coker e hoje eu irei contar a história completa de Elizabeth Soulbeck. Caso você queira ver, eu já fiz vídeo sobre a história de Eloy e de Ted Faro. Todos estão aí nos cards. Elizabeth Soulbeck nasceu em 11 de março de 2020, nos subúrbios de Carson City, Nevada. Aos 6 anos, ela acidentalmente ateou fogo a um pinheiro no quintal de casa, enquanto brincava com kits eletrônicos para crianças. Depois que o corpo de bombeiros apagou o incêndio, a sua mãe lhe mostrou os filhotes de pássaro que o fogo havia matado. Elizabeth disse que não ligava para a vida deles, mas sua mãe falou a ela a importância de usar sua inteligência e talentos para melhorar o mundo, ou eles não significariam nada. Essa lição teve um impacto profundo em Soulbeck e levou à sua filosofia altruísta. Elizabeth provou ser um prodígio em ciência e tecnologia, matriculando-se na Universidade de Stanford aos 13 anos, ganhando o diploma de Física Experimental e Ciência da Computação aos 16 e o doutorado de Filosofia em Robótica e Design de Inteligência Artificial aos 20. Dentro de um ano após a sua graduação, Soulbeck foi contratada por Ted Faro, fundador, proprietário e presidente da empresa de robótica e tecnologia Soluções Automatizadas Faro. Em 2 anos, ela foi promovida ao cargo de cientista-chefe da empresa. Nos próximos 8 anos, seu trabalho no projeto e desenvolvimento de autônomos de recuperação ambiental, conhecidos como robôs verdes, impulsionaram a SAF ao fronte dos esforços para desfazer os severos danos ambientais daquela época, conhecida como a Reconquista. Além disso, ela foi considerada uma das mentes mais brilhantes do século XXI. Em 2048, ela pediu demissão da SAF, desaprovando a decisão de Faro de colocar a empresa no mercado de automoção militar. Elizabeth foi uma cientista excepcionalmente inteligente que dedicou sua vida para melhorar o mundo em que vivia. Com um amor intenso pela vida na Terra, seu desejo de fazer uma mudança positiva a usou a levar o seu formidável conhecimento em robótica e engenharia para o desenvolvimento de robôs que fossem ecologicamente corretos e ajudassem o mundo e as pessoas. Suas convicções a tornaram contra o uso da tecnologia para aplicações militares, razão pela qual ela saiu da SAF. Soulbeck começou a olhar com desprezo as pessoas como Faro, que só se preocupam com a imagem pública e os lucros à custa da vida. Ela continuou seu trabalho de tecnologia de robôs verdes, formando sua própria empresa de tecnologia ambiental de sucesso, a Miriam Technologies, tornando a corporação a principal fornecedora de robôs ecológicos do mundo, ganhando diversos prêmios e elogios, incluindo o Nobel de Física em 2053. O sucesso de Ted o tornou a pessoa mais rica do mundo, mas também ganancioso e obcecado. Vendo Soulbeck e sua empresa como concorrentes diretos da divisão ambiental da SAF, ele começou a atormentá-la com ações jurídicas, fazendo os laços entre os dois ficarem fracos. Os robôs de combate de Faro foram projetados em torno do conceito de um enxame de máquinas autorreplicáveis com inteligência artificial, capazes de consumir qualquer matéria orgânica como combustível e com a capacidade de hackear instantaneamente autônomos inimigos à sua própria rede neural. Além disso, eles foram programados para serem virtualmente impossíveis de serem parados por todos, exceto seus proprietários. O sistema operacional da linha Chariot foi protegido pelo padrão de um protocolo de criptografia virtualmente inquebrável, sem nada parecido com o backdoor no software. Com isso, surgiram os imprevistos. Um enxame de propriedade de uma corporação conhecida como Hart Timor Engine Combine teve uma falha que fez com que os robôs ignorassem comandos, atacassem o pessoal da Hartz e começassem a replicar além de sua taxa esperada.
Faro pediu que seus programadores fizessem um upload de um service pack para restaurar o controle, apenas para ser lembrado de sua insistência sobre as medidas mencionadas anteriormente, que fizeram a linha Charity ser praticamente invencível e, portanto, impossível de recuperar o controle. Sem opção, ele contatou Elizabeth e pediu-lhe que ela fosse à sede da SAF, aconselhado sobre o problema, a oferecendo um jantar e dizendo que retirou todas as ações judiciais contra ela. Sobek concordou e encontrou Ted em seu escritório no dia 31 de outubro de 2064. Desprezando Faro por sua ganância e irresponsabilidade, ela rejeitou suas tentativas de reatar sua amizade, mas concordou em analisar o problema, sentindo pelas ações de Ted que a situação era grave. A horrível verdade rapidamente se tornou aparente. 24 horas depois, Elizabeth acusadoramente apresentou suas descobertas a Faro. O enxame Hart Timor havia se tornado uma entidade independente, agora servindo a si mesmo e adotando como padrão o seu protocolo de conversão de biomassa, anteriormente apenas emergencial. A insistência imprudente de Ted na segurança virtualmente inquebrável para o sistema operacional dos robôs e a taxa exponencial na qual o enxame estava crescendo significava que contê-lo era impossível. Elizabeth estimou que em 14 meses ele invadiria o planeta, consumiria toda a biosfera e assim acabaria com a vida da Terra e a deixaria inabitável. Ted implorou que ela encontrasse algum meio de deter o enxame, prometendo fazer o que ela quiser. Elizabeth observou com desgosto que a preocupação de Faro era mais em evitar que a situação se tornasse do conhecimento público por causa de seu nome. Mas de qualquer maneira, ela concordou em tentar achar uma solução. Consciente de que qualquer tentativa de parar o enxame era inútil, Sobek elaborou um plano com um objetivo completamente diferente. Não havia absolutamente nenhuma chance de conter o enxame antes dele acabar com a vida, mas ainda tinha esperança de implementar um meio de desativá-lo e em seguida restaurar a vida após o seu fim. Ela planejou um sistema de terraformação global e totalmente automatizado que faria isso. Sendo automático, não exigiria intervenção humana. Um supercomputador levaria 50 anos para quebrar apenas um dos conjuntos de códigos do enxame, mas o sistema, ao contrário dos humanos, teria o tempo necessário para aplicar força bruta a todos os códigos e os transmitir, desligando os robôs. Então, nos próximos séculos, ele iria desintoxicar a Terra e restaurar sua biosfera, usando robôs como salquinos, bocarras e cortadores. Por fim, a espécie humana poderia voltar à vida novamente, através de grandes berçários artificiais, construídos embaixo da Terra. Elizabeth apelidou o plano de Projeto Zero Dawn. No entanto, houve desafios morais extremamente formidáveis. Para que houvesse tempo suficiente para implementar o Zero Dawn, a condenada população humana teria que se sacrificar em um esforço para parar o enxame, a fim de segurar seu avanço e dar tempo à conclusão do projeto. Maior sigilo seria necessário para esconder a verdade e manter a luta da população. Além disso, o projeto exigiria as mentes mais brilhantes do planeta. Por causa do sigilo envolvido, eles teriam que ser sequestrados de qualquer país em que moram e teriam a opção de trabalhar no projeto. Se recusassem, poderiam escolher entre ser detidos indefinitivamente, sem nenhum contato com o mundo exterior, ou serem submetidos à eutanásia médica. Por causa das implicações morais desses desafios, Faro estava relutante em assinar o contrato de financiamento do Zero Dawn, quando Elizabeth o apresentou a ele 3 dias depois do seu segundo encontro, por meio de projeção holográfica. Mas Sobek, que estava a caminho para se encontrar com o conjunto de Estado-Maior e informá-lo sobre o projeto, o coagiu com a ameaça de divulgar publicamente sua culpabilidade na alteração do comportamento dos robôs. Elizabeth foi ao quartel-general da US Robot e informou sobre o Zero Dawn. Eles também ficaram horrorizados com as implicações morais do plano e muito relutantes em aprová-lo. Sobek reprimiu suas objeções com fatos frios. Qualquer tentativa de enviar outras máquinas de combate contra o enxame,
agora conhecido como a Praga Faro, apenas aumentaria o seu número, pois ele imediatamente hackearia autônomos inimigos e os comandaria. Os robôs estavam se replicando muito mais rápido do que poderiam ser destruídos. Tentar retomar o controle de seu sistema operacional e desligá-lo antes que ele consumisse a biosfera era impossível. A vida estava condenada à extinção. A única solução era um sistema automatizado para restabelecê-la após a extinção. O general Aaron Harris, presidente da West Robot, reconheceu essa terrível verdade, ignorou quaisquer outras objeções e concordou em fornecer a Elizabeth o que fosse necessário. Uma área de teste para o projeto em Bryce Canyon, Utah. O sequestro dos especialistas necessários, de acordo com uma lista que Elizabeth elaborou, em uma campanha para enganar a população mundial e fazê-la se sacrificar em uma batalha inútil contra a Praga Faro, para dar ao Zero Dawn o tempo necessário, em uma ofensiva apelidada de Operação Vitória Permanente. Na área de preparação para o Zero Dawn, Sobek gravou pessoalmente uma apresentação para os candidatos do projeto, explicando tudo. Ela trabalhou com 9 candidatos em potencial que concordaram em participar. Das candidatos que ela escolheu para serem os alfas, os líderes das equipes que irão desenvolver as 9 funções subordinadas de Gaia, a principal e a do Zero Dawn. 2 das funções mais importantes foram chamadas de Apollo e Hades. Apollo foi projetado para ensinar as pessoas do Novo Mundo sobre a humanidade e a não cometer os erros de seus ancestrais, enquanto Hades foi feito para funcionar como um programa à prova de falhas, para eliminar toda a vida na Terra caso os esforços de Gaia para resgatá-la dessem errado, para que então ela pudesse recomeçar tudo de novo. Elizabeth teve mais reuniões com Ted, que havia começado a exibir um comportamento instável, provavelmente devido à extrema culpa por ter condenado toda a vida à obliteração. De fato, ela registrou que em seu último encontro ele estava constantemente inquieto e não conseguia olhá-la nos olhos sem piscar. O trabalho de Sobek em Gaia foi um sucesso fenomenal. Ela não era apenas a inteligência artificial mais avançada já criada, mas também era capaz de ter empatia humana e sentir emoções. Elizabeth não tinha essa intenção, mas ficou extremamente feliz, pois tais capacidades aumentaram muito as chances de Gaia de desempenhar seu papel de catalisador e guardião da vida. Sobek a desenvolveu em grande parte por ela mesma, o que fez surgir um forte vínculo com a IA, habitualmente conversando com ela antes de dormir. No entanto, a conselho de Gaia, ela instalou um controle principal para o caso dela ficar fora de controle e precisar ser parada ou destruída. Inicialmente, Faro que tinha proposto tal ação, devido ao que aconteceu com ele, mas Elizabeth recusou-se abertamente, o considerando indigno de dar conselhos sobre tais assuntos. No entanto, Gaia opinou que a indicação de Ted era de fato sensata e a convenceu a aceitá-la. Enquanto isso, a Operação Vitória Permanente foi um fracasso. Elizabeth e os outros alfas ganharam pouco tempo e a Praga Faro destruiu a última defesa militar, localizada em Wichita, no Kansas. As mortes de bilhões de pessoas em todo o mundo, consumidas pelos robôs ou por inalação em massa, sede e asfixia, causaram grande angústia a Elizabeth. Em uma conversa com Gaia, ela expressou sua tristeza emocional com as mortes e medo de que o projeto não tivesse sucesso e a vida fosse erradicada para sempre. Gaia garantiu que ela e os outros alfas tinham feito de tudo o que era necessário e as chances de restabelecimento estavam a favor da vida. No entanto, o sistema não estava completo e eles precisavam de mais tempo. Gaia foi realocada para o seu local permanente, designado como Gaia Prime. Quando chegou a notícia do general Aaron Harris de que a Praga Faro tinha rompido as últimas defesas militares e o enxame se aproximava, os membros de baixo escalão da equipe Zero Dawn, chamados de Betas e Gamas, foram evacuados para o Elísio, um bunker completamente fechado que poderia sustentar 2.000 indivíduos por 100 anos, com cada um dos Betas e Gamas
podendo escolher 2 pessoas próximas para viverem com eles pelos restos de suas vidas. Enquanto isso, Sobek e os Alphas se viram forçados a serem selados permanentemente em Gaia Prime para terminar o trabalho no Zero Dawn. O dia zero, o dia da extinção prevista por Elizabeth, chegou. Ela e os Alphas, selados no reator Prime, se tornaram os últimos organismos vivos do planeta, junto com os poucos outros humanos trancados em outros bunkers como Elysium. Lá fora estava um planeta morto, invadido por máquinas de guerra vagando após consumir a última molécula orgânica. Elizabeth e os Alphas continuaram seu trabalho. Durante esse tempo, a equipe foi frequentemente contactada por Ted, que tinha se trancado em seu próprio bunker pessoal. Sua constante insistência em atualizações técnicas que estavam além de sua capacidade de compreensão, ou assim se acreditava, era irritante. Mas Sobek o conteve, o impedindo de incomodar os outros. Algum tempo depois de ser selada em Gaia Prime, a equipe concluiu o trabalho no Zero Dawn. No entanto, posteriormente, uma das vedações de uma porta não funcionou corretamente, deixando de fechar 2 milímetros, o espaço suficiente para que ocorra um vazamento detectável de um sinal de energia. Se esse sinal fosse detectado, um enxame poucos quilômetros dali atacaria e destruiria a instalação e qualquer chance de restabelecer a vida no planeta, deixando a Terra morta e estéril para sempre. No entanto, o selo só poderia ser corrigido manualmente de fora da instalação. Qualquer pessoa que saísse seria permanentemente deixada para o lado de fora. Enquanto os Alphas discutiam quem iria, Elizabeth vestiu um traje ambiental autônomo e selado, algo necessário para sobreviver ao ar livre. Ela então se trancou para fora, selando a porta. Quando ela contatou os Alphas via holograma para informá-los, eles imploraram a ela que lhes permitisse encontrar uma maneira de levá-la de volta para dentro. Devido à proximidade do enxame, ela recusou, valorizando eles e o Zero Dawn mais do que sua vida. Ela pediu que eles cuidassem um dos outros e disse que iria para casa. Se despedindo deles, ela encerrou a transmissão. Com o Zero Dawn salvo, Elizabeth chega aos restos de sua casa de infância. Ela se senta em um banco, expirando fracamente, provavelmente quando o oxigênio de seu traje se esgotou. Os Alphas em luto construíram um memorial para homenageá-la. No entanto, seu sacrifício também os deixaram à mercê de Ted Faro, cada vez mais mentalmente instável, que desenvolveu uma crença obsessiva de que o conhecimento de Apolo era uma doença perigosa para o Novo Mundo. Sem Elizabeth para contê-lo, essa obsessão se transformou em determinação. Ele excluiu todo o Apolo e matou os Alphas, enquanto eles estavam reunidos na câmara de controle de Gaia Prime. Assim, todo o conhecimento da existência de Elizabeth e do que ela fez pela humanidade e pela própria vida foi obliterado. Mas bom galera, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. E outra coisa, se você quer decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy e ver as artes conceituais de Horizon Zero Dawn, eu deixei na descrição alguns links. Desce aí e dá uma olhada que está bem interessante. O sacrifício de Sobek salvou o Zero Dawn, que posteriormente desativou os robôs Faro e restaurou a vida na Terra da extinção permanente. Quase um milênio depois, pela falta do conhecimento que Apolo teria os proporcionado, os novos humanos viviam em tribos com tecnologia rudimentar. Em 3020, Gaia foi afetada por um sinal de energia desconhecido, que fez com que suas funções subordinadas se tornassem entidades autoconscientes e independentes. Como tal, Hades procurou usar o sistema de terraformação para exterminar toda a vida na Terra, desta vez sem chance de restauração. Para evitar isso, Gaia explodiu o reator Prime, onde estavam todas as funções subordinadas, incluindo Hades.
No entanto, ele escapou e começou a reviver os enxames da Praga Faro. Sem Gaia para gerenciar o sistema de terraformação, ele acabaria com a vida e começaria a desfazer todos os esforços de Elizabeth. No entanto, antes de se destruir, Gaia ordenou que um dos berçários criasse um clone genético de Elizabeth, para que um dia ele pudesse destruir Hades e acessar Gaia Prime e reconstruí-la. Gaia deixou o clone para os sobreviventes tribais, com ele recebendo o nome de Eloy. 19 anos depois, Eloy descobre tudo sobre o projeto Zero Dawn e Elizabeth. Conseguiu impedir Hades de usar a Praga Faro para causar uma segunda extinção. Algum tempo depois, ele embarcou em uma viagem para encontrar a cidade natal de Elizabeth. Lá, ela achou seu corpo no banco perto de sua casa, com uma formação triangular de flores roxas, uma homenagem de Gaia à sua memória. Dentro de sua mão, Eloy encontrou uma pequena réplica do que sempre foi mais querido para Elizabeth, o mundo. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Falou, é nóis.